A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando mais um vídeo no canal da Souza Acústico TV, de exposições do Evangelho de Deus. Agora é a parte 6. Nós vamos cantar uma música do canal que se chama Os Teus Dias Não Se Acabarão. Ela é baseada aqui em Hebreus, capítulo 1, do versículo 8 em diante. Diz assim: sobre o Filho tu revelas, o teu trono é eterno, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. O direito amas, a iniquidade odeias. Por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e te ungiu com óleo de alegria, muito mais que aos seus companheiros. No princípio, ó Senhor, estabeleceste a terra, e os céus são obras feitas por tuas mãos, por tuas mãos. Todos eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestes velhas, e como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão. Como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão. No princípio, ó Senhor, estabeleceste a terra, e os céus são obras feitas por tuas mãos, por tuas mãos. Todos eles perecerão, mas tu permanecerás. E eles envelhecerão como vestes velhas, sim, e como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão, e como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão. Como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão, e como roupas serão trocados. Como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão. E como roupas serão trocados, como um manto tu os enrolarás, mas só tu és imutável. Os teus dias não se acabarão.
Amém? Graças a Deus. Vamos lá? A você que acompanha aí, nós falamos no outro vídeo sobre 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 22. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro capítulo 4, do 1 ao 19. 1 Pedro capítulo 4, dos versos 1 ao 19. Está aqui do verso 1 ao 19, porém hoje nós vamos ler apenas dos versos 1 ao 6, que nós vamos fazer essa carta de 1 Pedro capítulo 4 por etapas. Então, os capítulos são do 1 ao 19, porém hoje nós vamos ler do 1 ao 6. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 ao 6, que diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E no verso 6, por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Senhor, eis aí a Tua palavra, Deus, fale conosco mais uma vez, por meio de Teu Espírito Santo. Nós chamamos e aguardamos a Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Então, o título, mais uma vez, continuando ainda, é Aos Peregrinos, uma carta do céu. Nós somos peregrinos mortos. Nós, como santos de Deus, o Senhor nos comprou com o sangue precioso dele na cruz do Calvário, a expiação dos nossos pecados. E nós somos peregrinos e peregrinos mortos. Não peregrinos, não mortos, mortos ambulantes. Não é isso. Porque nós estávamos nessa condição de mortos ambulantes quando havíamos morrido em nossos próprios pecados. Você lembra lá do que diz no livro de Salmos? Ele nos tirou do charco de lodo pecaminoso. E nesse charco de lodo a gente mesmo se afundou nesse charco. O Senhor Jesus Cristo, com a sua mão, nos tirou do charco de lodo, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós havíamos morrido em nossos próprios pecados e éramos mortos ambulantes. Tem até uma canção que fala sobre isso, uma canção nossa aqui do canal que fala sobre isso, chama-se Éramos Mortos Ambulantes. Então nisso, e o Senhor nos reviveu, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós nunca podemos esquecer disso. Um homem inocente, o Filho de Deus, pagou o preço que era para nós pagarmos. Ele rasgou a escrita de dívida por nós, em nosso favor. Ele rompeu, derrubou o muro de separação que fazia a separação entre nós e Deus. Nós mesmos fazíamos essa separação. Nós éramos inimigos de Deus e hoje estamos em paz com Deus por causa do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós sempre dizemos graças a Deus pelo seu Filho. Então, nós pensávamos que tínhamos vida, fazendo nossas próprias vontades, quando na grande verdade nós enganávamos a nós mesmos, pensando que aproveitando a vida era ganhar tempo. Mas não é isso. Este mundo que nós estamos, o mundo quer nos colocar em uma sala de aulas demoníacas.
sendo ele o professor que ensina essas matérias demoníacas. Vamos aqui ao verso 3. Verso 3 de 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim, no verso 3: No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, ou seja, no passado, antes de Jesus Cristo concluir, fazer a obra dele na cruz por nós, naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Ou seja, nós estávamos nessa sala de aula demoníaca, sendo ensinados pelo mundo, pelas concupiscências da nossa carne, pelas paixões da nossa carne. E o Senhor Jesus Cristo nos tirou de lá. Então nós entendemos que fomos retirados de um lugar em que nós nos encontrávamos em nossos pecados, que era no charco de lodo, no lamaçal de lodo. E nós sabemos que Jesus Cristo nos tirou de lá, nos tirou de todas essas situações pecaminosas, porque, como eu disse para você, não é porque nós somos salvos que nós deixamos de pecar, não é isso, nós continuamos pecando, porém nós temos a ciência desses pecados. Então nós temos a ciência de que há coisas em que nós deixamos para trás e não podemos voltar mais. Não há. O caminho para Jesus Cristo é um caminho sem volta. O caminho que nós trilhamos até Jesus Cristo é um caminho sem volta. Jesus Cristo disse que todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Isso é verdade. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de Jesus. Então que nós possamos ter essa verdade, ter essa certeza sempre. Ter sempre esse entendimento de que o Senhor Jesus Cristo nos tirou do charco de lodo, nos transportou das trevas, das nossas trevas, para a sua maravilhosa luz. E Ele ainda hoje continua iluminando nossas trevas. Ele é a luz que ilumina nossas trevas. E esse também deve ser um de nossos pedidos em oração. Senhor, ilumine nossas mentes, nossas trevas. Ilumina as trevas em nós. E Ele faz isso. Ele nos traz para a luz. Ele traz tudo para a luz. A luz tudo ilumina. Nada fica oculto na luz. E é isso que o Senhor faz conosco. Então, o mundo ele quer nos levar novamente para esse caminho. Para esse caminho em que nós nos encontrávamos antes da obra de Cristo por nós na cruz, antes de Jesus Cristo nos chamar para Ele. Então, o mundo nos convida para isso, quer nos ensinar novamente essas matérias demoníacas de libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante, as corrupções, no adultério, cobiça, hipocrisia. Então o mundo quer nos chamar novamente para nós fazermos essas coisas. E ele nos conduz pelo meio da libertinagem, como eu disse anteriormente. Dentro de muitas igrejas, infelizmente, a libertinagem tem imperado. É necessário nós fazermos essa denúncia. Isso é uma denúncia. Dentro de muitas igrejas, infelizmente, a libertinagem tem imperado. Mas isso também faz parte do plano de Deus. Porém, não é por esse motivo que nós não devemos combater todos esses pecados, todas essas transgressões, todas essas iniquidades. Nós devemos combater na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. O Senhor nos ordena a isso. Fugir de todas essas coisas. E quando a palavra diz resistir ao diabo, antes da resistência ao diabo vem a sujeição. Sujeitai-vos a Deus e ao seu poder. Segundo, resistir ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vocês. Porém, a resistência ao diabo passa pela ordenança de nos sujeitarmos a Deus, nos entregarmos a Deus, nos entregarmos à vontade daquele que morreu por nós, nos entregarmos à vontade do nosso Salvador.
Por isso que o Evangelho de Deus precisa ser pregado a nós. Nós precisamos pedir sempre a Jesus Cristo que pregue o Evangelho dele para nós todos os dias, porque todos os dias nós o esquecemos. E a palavra de Deus diz: habitai no meio de vocês. No meio de vocês é no nosso meio cristão. É aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua congregação. O Espírito Santo diz para você, diz para mim: habite ricamente. Ricamente. Não é questão de dinheiro, não é questão de posses, não é questão de bens. É ricamente a riqueza que vem do trono de Deus, a riqueza que vem de Deus, mediante o seu Espírito em nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente. Ricamente é no sentido de não haver falta nenhuma. Ou seja, nós, como santos de Deus, devemos abrir a porta de nossos corações todos os dias para que a palavra de Deus entre e faça morada permanente em nossos corações. Assim, nós poderemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Após essa sujeição tem a ver com se entregar totalmente, tem a ver com aceitar plenamente o senhorio de Cristo sobre sua mente, sobre seu coração, sobre sua alma, sobre seu corpo, sobre toda a sua existência. O senhorio de Cristo deve imperar na vida do cristão. Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, isso é verdade. Porém, essa verdade de que Cristo é Senhor deve prevalecer sobre nós, como santos de Deus. A verdade de que Cristo é o nosso Senhor e não há outro. Nós não temos outro Senhor. Não há outro Senhor. Não há outro Senhor sobre nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E isso deve se firmar em nós. Deve se firmar em nosso coração. Deve ser uma seta, uma flecha em nossos corações todos os dias. Então, o mundo nos convida a viver essa vida, né, que ele quer que nós vivamos todos os dias. Né? Nos convida a viver essa vida todos os dias e nos dizendo que o tempo passa rápido demais. Então trabalhe, né? O tempo passa rápido demais, aproveite. Trabalhe mais, passeie mais, curta mais, viva o amor, viva as pessoas, viva a vida. Não que seja errado você passear, você ter um momento com sua família. Porém, essas coisas não podem, em hipótese nenhuma, sobressair na sua vida sobre o senhorio de Cristo, na sua vida, sobre de quem Cristo é para vocês, sobre o entendimento de que você tem sobre o que Cristo é sobre você. O entendimento de Cristo, do Filho de Deus, da palavra de Deus revelada aos salmistas, aos profetas, aos apóstolos e revelada a nós nesses últimos tempos por seu Espírito. Cristo deve sobressair sobre a sua vida. Cristo deve sobressair sobre os passeios, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus cônjuges, sobre seus sentimentos, sobre seu trabalho, sobre tudo que você imagina que você mereça. Não, você não merece nada. Você e eu não merecemos nada. A única coisa que nós merecíamos era um inferno. E Cristo, por sua graça e sua misericórdia, nos tirou de lá. Então, se Cristo nos tirou do inferno, por que nós iríamos querer retornar para o inferno? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum um santo que já entendeu o Evangelho de Deus, já entendeu quem é Cristo, já entendeu a obra de Cristo, a justificação mediante a obra de Cristo, santificação mediante o Espírito de Deus fazendo isso em nós, nós correspondendo em obediência a isso, remissão dos pecados, a regeneração como pecadores regenerados, a obra de Cristo na cruz. Não é possível que um santo de Deus, entendendo todas essas coisas, ainda queira retornar para o charco de lama, de lodo, de lama, em que Cristo tirou ele de lá. Isso não faz
sentido algum. Não faz sentido algum. Em 2 Pedro diz que o cão voltou ao seu vômito, né? Ele fazendo uma comparação a essas pessoas que receberam da graça de Cristo, mas retornam aquelas situações pecaminosas em que Cristo retirou elas. É o cão voltando ao próprio vômito. Isso é muito forte. Então, o mundo nos convida a viver todas essas coisas e viver intensamente. Passeie intensamente, trabalhe intensamente. Curta a vida intensamente, viva o amor, viva as pessoas, viva a vida. Tem muito esse jargão aí, né? A vida é para ser vivida. Não, mas para o santo de Deus, a vida não é para ser vivida. Não, porque nós não temos mais vida. O santo de Deus não tem mais vida. O santo de Deus é morto para seus próprios pecados mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu, nós morremos com Ele. Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, diante dessas palavras, não há sentido você, como santo de Deus, querer retornar à vida pecaminosa de sempre, quando Cristo tirou você de lá. Cristo tirou você de lá. Então por que você quer voltar para essa vida? Então o mundo nos convida a viver essas coisas que Cristo nos tirou. O mundo nos convida novamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor nos alcance mais uma vez. Que o Senhor nos dê graça nessa jornada, nesta caminhada deste mundo, por meio do Espírito dele. Então, nós vemos tudo isso daqui. Porém, esse tempo que o mundo diz que deve ser aproveitado, preste atenção, é justamente esse tempo que vai nos levar, que nos conduz à armadilha montada como uma ratoeira pronta para esmagar suas presas. E o que nós fazemos? Nós caímos nessa ratoeira como ratos apaixonados pelo pedaço de queijo. Fiz uma analogia aqui, mas você entendeu o que eu quis passar aqui. O nosso Senhor, Ele já nos matou para o pecado, Ele já nos matou. Nós já estamos mortos para o pecado. O Senhor já nos matou. Somos escravos mortos. Um morto não tem vontade. Eu sei que você já ouviu isso por aí. Então, é confirmado aqui. Nós confirmamos aqui. Nós reafirmamos aqui. O morto não tem vontade. Então, não tenha vontade. Deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. Se você entende que você está morto para o mundo. Então, se você está morto para o mundo, você vive para Deus. Olha só. Morto, sepultado para o mundo, vivo, ressuscitado para Deus. Então, a partir desse entendimento, para quem você deve viver? Para o mundo ou para Deus? Logicamente que é para Deus. O nosso Senhor, Ele já nos matou para o pecado. E logo, nós, como estamos mortos, eu vou entrar em algo aqui mais profundo, mas você vai entender. Nós, estando mortos para o pecado que o Senhor nos matou, nossa carne deve cheirar mal para o pecado e para todas as armadilhas do pecado. Nossa carne, como mortos, deve cheirar mal para o pecado. O pecado deve sentir repugnância de nós. Os nossos desejos devem sentir essa repugnância, essa ânsia de vômito. As paixões da nossa carne devem sentir ânsia de vômito.
ao chegar perto de nós, ao querer nos conduzir. O mundo deve sentir ânsia de vômito todas as vezes que chegar perto de nós. Eu disse isso aqui em outras vezes, de que o mundo não nos odeia. Ele odiou o nosso Senhor, mas ele não nos odeia. E por que não nos odeia? Porque nós fazemos tudo o que eles fazem. Ou a maioria de nós fazemos tudo o que eles fazem. Então, como que você odeia alguém que faz tudo o que você faz? Não é possível. Não há como você odiar alguém que faz tudo o que você faz. Todas as coisas que você faz, essa pessoa faz. Então você não vai odiar essa pessoa. Você vai sempre querer essa pessoa perto de você. Então é isso que o mundo nos vê. O mundo nos vê como participantes dele. Tem uma frase de Leonard Ravenhill que diz assim, procurei a igreja no mundo e encontrei o mundo na igreja. Ou vice-versa. Então isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Nós estamos nos últimos dias. A profecia de Joel está para se cumprir nesses últimos dias. É claro que há aí uma exposição em cima disso, e não é como muitos estão falando por aí, mas há uma exposição sim. Os últimos dias relacionados a Joel são nesse tempo, e eu creio que o que aconteceu em Atos é um prenúncio do que vai acontecer nesses últimos dias, isso eu creio. Porém, não vou falar a exposição aqui, porque vai tomar ainda mais do tempo que nós queremos terminar em 30, 35 minutos. Então, nós estamos nos últimos tempos. Agora, qual é o nosso comportamento nesses últimos tempos como santos de Deus? O céu nos observa todos os dias e o céu espera a nossa resposta. Qual é o nosso comportamento como igreja de Deus nesses últimos dias? O mau cheiro de uma carne em estado de decomposição, eu sei que talvez você já tenha sentido esse cheiro, eu já senti, é muito ruim, é horrível. O mau cheiro de uma carne em estado de decomposição incomoda tanto ao tempo de o mundo sentir náuseas, sentir enjoos e desejo de vomitar todas as vezes que tentar se aproximar de nós. É assim que nós devemos ser nesse mundo. Como Paulo diz, como lixo. Lixo é algo que ninguém quer. Ninguém quer lixo dentro da sua casa. Quando você vê um lixo dentro da sua casa, você tem que arrancar ele dali, porque ele vai entrar em um estado em que começa a dar bicho, começa a estar em estado de putrefação. Então você quer expulsar aquele lixo. É isso que nós devemos ser, como lixos neste mundo. Mas como santos para Deus. O mundo precisa nos ver como lixo. O mundo precisa nos odiar. Já está mais do que na hora de nós começarmos a provocar ciúmes em Israel. E eu repito novamente. Repito novamente, é redundante, né? Mas enfim. Eu repito. Nós estamos nos últimos dias. E muitos dizem que os últimos dias começaram no Pentecoste. Não, os últimos dias começaram quando Deus introduziu o seu Filho no mundo. Quando Deus colocou o seu único Filho no mundo, pelo ventre de uma mulher virgem chamada Maria, a partir daquele momento, os últimos dias começaram. A resposta de Deus para o pecado, a resposta de Deus para o homem, a resposta de Deus para a sua criação, a resposta de Deus para nós é o Filho de Deus. É Jesus Cristo. Cristo é a resposta de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é Deus revelado. Cristo é Deus. E essa verdade deve imperar em nós, em nossas igrejas, em nossas reuniões, em nossas congregações, em nossos ajuntamentos. Todos os assuntos constantes em nossos ajuntamentos, em nossas reuniões, deve ser sobre Cristo. Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no fim, somente Cristo.
Não temos tempo de falarmos de nossas vidas, não temos tempo de falarmos de nossos problemas, não temos tempo de falarmos de coisas que se passaram. Não, nós estamos nos últimos dias. E, novamente, de posse desse entendimento de que nós estamos nos últimos dias, qual é o nosso comportamento nesses últimos dias? Está muito descrito o comportamento dos nossos últimos dias aqui mesmo em 2 Pedro. Primeiro, 2 Pedro, que é: sejam pessoas que vivam uma vida santa e piedosa. E aí que é o paralelo com Tito 2,13, aguardando o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que a igreja deve fazer nesses últimos dias. Esse deve ser o nosso comportamento nesses últimos dias. Alinhado à profecia de Joel, que aconteceu em Atos e vai continuar nesses últimos dias. E Atos 2 faz parte dos últimos dias. Então aconteceu em Atos e eu creio também que vai acontecer nesses últimos dias. Talvez com um grupo grande de pessoas, não sei. Um grupo médio de pessoas, não sei. Uma igreja ou outra não, uma congregação ou outra não, eu não sei. Mas que comece por mim, que comece por você. Nossa oração é que o Senhor nos encha com o seu Espírito. Porque esse é o desejo do nosso Senhor, nos encher com o Espírito dele, todos os dias. Senhor, nos encha com o teu Espírito, nos encha com o teu Espírito, nos encha com o teu Espírito, nos encha com o teu Espírito. Porque essa é a promessa de Deus, é nos encher com o Espírito dele. Que essa seja a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça nessa peregrinação santa, até que Ele venha. Até que Ele venha. A nossa expectativa está no retorno do nosso Senhor, no nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Sim. Vem, Senhor. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por ter falado conosco mais uma vez e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração desejoso em viver uma vida santa e piedosa, aguardando o retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero cantar com você aqui mais uma canção que diz um pouco do que nós acabamos de falar aqui. E essa canção, ela diz, o nome dela é Não Haverá Mais Espelhos. Vamos lá. Quem já conhece a história e toda a trajetória que este mundo percorreu até chegar aqui, tem plena consciência que toda a indiferença e a falta de amor são evidências do final. E tudo o que acontece já está determinado. O dono da história escreveu com perfeição. E tudo que está oculto será revelado. Sairão de cena os espelhos e o veremos como é. Aleluia. A peça está no fim, o autor caminha para o palco. Já posso ouvir o som da sua voz a me chamar. Não sei por que você me olha estranho quando falo. Não sei se você sabe, mas existe um reino
e ele não é aqui. A história está completa e todos os profetas deixaram registrado em pergaminhos atuais. E quem tiver ouvidos para ouvir a voz do Espírito, não seja indiferente, não endureça o coração. O reino do Messias será estabelecido neste mundo, e o lugar será Jerusalém, e todos os presentes para ele serão dados. Zacarias 14. Enfim, não haverá mais espelhos, nós o veremos como é. A peça está no fim, o autor caminha para o palco. Já posso ouvir o som da sua voz a me chamar. E mesmo assim você me olha estranho quando falo. Não sei se você sabe, mas você e eu somos eternos. A peça está no fim, o autor caminha para o palco. Já posso ouvir o som da sua voz a me chamar. Não sei por que você me olha estranho quando falo. Não sei se você sabe, mas existe um reino. A peça está no fim, o autor caminha para o palco. Já posso ouvir o som da sua voz a me chamar. E mesmo assim você me olha estranho quando falo. Eu não sei se você sabe, mas você e eu somos eternos. E quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê na Nova Jerusalém. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê na Nova Jerusalém. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê na Nova Jerusalém. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê. Quem sabe a gente se vê na Nova Jerusalém. Amém. Que o Deus da graça e da paz esteja com todos vocês. E até a próxima, se o Senhor quiser.